Imagina comigo, você sente uma coceira intensa na vagina, cruza as pernas e se retorce tentando aliviar o incômodo sem sucesso. Vai ao banheiro assim que pode, percebe que tá bem sensível, avermelhada e tentar coçar só vai piorar a situação. Sua calcinha tá mais úmida e você nota aumento da secreção. Isso prejudica o seu sono, o seu dia, você não consegue pensar em nada além da coceira. E parece que demora uma eternidade para melhorar. Se você já passou por isso, provavelmente já sabe do que a gente vai falar hoje. Candidíase, uma infecção tão temida por tanta gente, mas tão comum, é causada por um fungo que existe naturalmente na microbiota da vagina, importante para a nossa saúde. Mas o que será que faz ele se desenvolver e como a gente pode evitar? Eu me chamo Tassiana Fortunati, comunicóloga, diretora audiovisual, educadora menstrual, criadora deste podcast que é Podcast Eu Menstruo. Conversas abertas sobre menstruação que vai muito além de fertilidade e sangue. E eu me chamo Carolina Pinhol, biomédica, especialista em reprodução, doutoranda em biologia celular e educadora no Ser Íntime. O podcast Eu Menstruo existe para educar sobre menstruação e dar visibilidade a ela. E para a gente continuar levando essas informações para cada vez mais pessoas, você também pode contribuir com qualquer valor no Apoia-se ou um Pix para podcasteumenstruo@gmail.com. E atenção, se você conhece algum grupo que precisa de educação menstrual, seja um conhecimento do ciclo, influência das alterações na rotina e saúde, questões sociais e tudo que esse assunto contempla, chama a gente no e-mail ou redes sociais, @eu.menstruo, e vamos fortalecer nossa comunidade. O episódio de hoje é do quadro Papo com a Gine, com a Fernanda Schier, nossa médica ginecologista obstetra. Seja muito bem-vinda, Fer, e prazer. Prazer, Carol! Obrigada, meninas! Esse é o nosso primeiro quadro Papo com a Gine, com a presença de Carol. Muito bem-vindo a este novo encontro aqui. Animada já. Vamos então começar pelos sintomas. Quais são os sintomas mais comuns de candidíase, Fê? Tá, se você expressou assim perfeitamente na introdução, né, falando sobre o prurido. Sempre que a gente vai estudar sobre candidíase, acho que o sintoma que mais chama atenção é a coceira, né? E é uma coceira que pode ser tanto externa ali na região da vulva, quanto lá dentro na vagina. A gente pode ter as mais diferentes formas de manifestação. Essa coceira, ela não vai melhorar ali tomando um antialérgico, né? A gente precisa tratar a causa, entender por que esse desequilíbrio está acontecendo e tentar usar sintomáticos para amenizar isso. Além dessa coceira, né, a gente pode ter o corrimento, e o corrimento ele tem uma característica bem clássica, que é um corrimento esbranquiçado. Os ginecologistas, eles têm mania, nós temos mania de colocar, acho que nome, né, quem foi descobrindo as coisas, colocando nome de comida em tudo. Então, seria um corrimento em leite coalhado, né, ou requeijão, ninguém mais vai querer olhar isso. Essa característica do corrimento, ela ajuda a gente a diferenciar do corrimento da secreção vaginal normal. A gente já conversou várias vezes aqui de que existe uma secreção normal na vagina. Tem muitas mulheres que chegam em consulta preocupadas porque sempre estão, às vezes, eventualmente com a calcinha molhada. E quando a gente conversa, a gente percebe que, na verdade, é a ovulação, porque ela está no meio do ciclo. E tá tudo certo. Então, essa educação menstrual, né, auxilia com que as mulheres elas entendam e conheçam mais as suas secreções, porque nem toda secreção é corrimento. No caso, quando está em leite coalhado, requeijão, que é uma coisa mais grosseira, com esses sintomas associados, como por exemplo a ardência, né, ou até mesmo a coceira, a gente tem a candidíase. A Tassi disse que a candida, ela mora, né? Eu gosto de dizer que a candida, ela mora na nossa vagina. Todo mundo tem cândida, né? A Candida albicans, mais comum. E dentro da vagina existem bactérias e fungos, outros fungos e outras bactérias que vivem em harmonia. Então, isso faz a caracterização da nossa microbiota vaginal, uma microbiota normal que vai manter esse corrimento, essa secreção vaginal normal. Se ocorrer um desequilíbrio nessa microbiota, e aí a gente tem que trabalhar e pensar um pouquinho sobre a acidez vaginal. Por quê? Porque a vagina, ela é ácida. Se existe um desequilíbrio
que aumenta a acidez, fica mais ácida ainda do que ela é, a gente tem a candidíase. Então, é como se as bactérias morressem, o fungo, principalmente a cândida, se exacerbasse e aí criasse esses sintomas. Então, a gente observa uma certa inflamação na região genital, que é responsável por todos esses sintomas. Ardência, coceira, pode até, às vezes, ter uma queixa de ardência para urinar, mas geralmente porque está inflamada a região da vulva e quando o xixi sai da uretra e passa ali pela vulva, pela pele, arde por causa disso. Então, o diagnóstico diferencial bem importante é infecção urinária. Eu já atendi várias pacientes com candidíase que procuraram um PS, não foram examinadas e, na verdade, estavam com candidíase e trataram infecção urinária, né? Então, é bem importante estar atento aos sintomas. Conhecendo o seu corpo, você consegue diferenciar. Essa comparação, assim, é até interessante, porque a infecção urinária até pode levar a candidíase por causa do antibiótico, né? É um dos fatores que pode desequilibrar essa flora. Então, vamos falar um pouco sobre o que causa Carol, candidíase. A gente fala muito de perfeito. calcinha, de roupa apertada, abafar a vagina, enfim. Então, vamos entrar um pouco nessas causas. Vamos entender até pegar esse gancho que você falou do antibiótico, que é perfeito, né? Porque o antibiótico ele vai piorar a candidíase. Por quê? Porque se existiam ali uma certa harmonia entre essas bactérias e fungos, quando a pessoa tomar um antibiótico, vai matar as bactérias boas e ruins, né? Então, como as bactérias boas da vagina elas são mortas, se exacerba a cândida. Isso é uma causa bem importante, o uso de antibióticos. Outros medicamentos, como por exemplo corticoides, né? Às vezes as pessoas usam isso de forma mais crônica, mais prolongada, para dores articulares. Isso também pode causar, né? Porque todo o mecanismo da cândida é acidez vaginal, né? Aumenta a acidez. E uma coisa bem polêmica é o uso de anticoncepcionais orais, porque os anticoncepcionais orais, principalmente os que contêm estrogênio, eles tornam a vagina mais ácida também. E isso pode piorar a candidíase. A gente já teve casos de pacientes com candidíase que não melhoravam por nada, ficavam na candidíase de repetição, que a gente já vai comentar um pouquinho mais sobre isso. E, por última coisa, a gente resolveu trocar o anticoncepcional e deu certo. Tem que Eu já avaliar. fui uma paciente dessa e nunca associei com anticoncepcional, que eu tomei por muitos anos. Nunca me falaram isso, sabe? Nenhum ginecologista. Foi a principal mudança que eu notei quando eu parei de tomar. Isso já tem 10 anos, eu acho. Sei Uau! lá, eu tinha sempre e se eu tive uma, duas vezes foi muito, sabe? Nesses 10 anos, depois que eu parei de tomar anticoncepcional. E aposto que você tratou várias vezes e sempre ficava voltando e dava uma angústia, e chega uma hora que quando você fez a atitude do anticoncepcional, melhorou, olha só. Entra na questão que você falou de tratar a causa, né? E não só os sintomas. Exatamente. E o que que acontece com essas pacientes que ficam aí tendo recorrência é que elas vão em vários ginecos e para aquele gineco vai ser a primeira vez que ela está tendo. Então, vai fazer aquele tratamento clássico e vai tratar ali o sintoma e o que está acontecendo na hora e não vai olhar para o todo. E falando nesse todo, eu acho que tem que entrar sim no abafamento da vulva, né? Então, hoje, as mulheres elas têm uma tendência muito grande para ficar usando aqueles carefree, né? Que são aqueles absorventezinhos íntimos ali para não sujar a calcinha. Eu tenho pânico disso, né? Além de não ser ecológico, isso faz com que abafe a vulva e muitas vêm. Usam porque estão com corrimento, e aí isso fica se perpetuando num ciclo infinito, né? Eu falo, você vai ter que interromper esse ciclo em algum momento. E quando a gente revisa hábitos de vida, eu pego duas coisas que são muito interessantes no consultório dessas pacientes. A primeira é o tecido da calcinha. Muitas vezes não basta só o forro da calcinha ser de algodão. A gente precisa que a calcinha toda seja de algodão. Falo que ainda a gente precisa criar uma fábrica de calcinhas de algodão sustentável e maravilhosa para ajudar as vulvas a respirarem melhor. Não se preocupem, meninas, vale a pena procurar o que vocês acham. Ou E a gente a pode higiene. aqui estabelecer uma campanha de não use calcinha, como eu, por exemplo. Deixa essa vulva respirar e ser feliz. Adoro também. E olha só como a gente é, né? Porque a mulherada tem tanto costume de usar e é tanto tabu, às vezes, não utilizar que a gente nem cogita, né? Não usar, mas é maravilhoso. A primeira regra é dormir sem calcinha, já começa por aí. Aí, se for se familiarizando ao longo dos dias, tá ótimo, perfeito. E a outra coisa que eu noto em consultório é a higiene. A gente já falou várias vezes aqui sobre a higiene íntima, mas existem ainda mulheres que lavam a vagina e lavam várias vezes.
2, 3, às vezes fazem só ali a ducha. Eu já peguei paciente que lavava 5 vezes por dia, porque ela sentia um cheiro e ela ficava limpando. E ela entendeu que quanto mais ela limpava, mais desequilibrava o pH, ela parou de fazer, ela melhorou da secreção. Então, assim, relembrando aí, né? Vagina não é lavada, que é o canal. Então, a gente não precisa lavar lá, a vagina é autolimpante. A gente tem que lavar a região externa da vulva, só com água, se possível. Mas as brasileiras têm uma grande dificuldade disso. Então, pode usar os sabonetezinhos, né? Vocês sabem orientar, acho que melhor ainda. Existe esse pânico com relação a sabonetes íntimos. Eu Pelo falo que a amor indústria de tá aí Deus, eu tenho desespero com esse negócio de sabonete íntimo, que é mais um lugar que inventaram para gastar nosso para ganhar suado dinheiro. dinheiro, gente. Lavar a vulva assim, ó. Dinheiro. O sabonete que você usa É. no corpo todo, você suja a mão com esse sabonete, passa por fora, onde tem os pelinhos, por fora dos lábios externos. Com aquele sujinho que tá na mão, lava os lábios, entre os lábios externos e internos, só com esse restinho que ficou na mão e só, gente, não precisa de mais nada. Se arregaça, faz um espacate, esfrega, esfolia, pelo amor de Aham! Deus. Não precisa, mas tá, você tem um detalhe aí com relação ao sabonete do corpo, que eu, principalmente nas pacientes, as mulheres que já usam, beleza, mas quando a gente tá falando da mulher que tem de repetição, principalmente, é legal ser líquido, porque a barra, quando embarra, ele fica ali no chuveiro e pode ficar proliferando fungo, sabe? Faz E o sentido, processo total. de fazer o sabonete em barra faz com que o pH dele seja muito mais alto do que um sabonete líquido. Para uma vulva que não está sofrendo candidíase de repetição, gente, não pira. Pode usar o Eu sabonete acho que você usa melhor no seu até nem corpo. usar sabonete nenhum do que usar o restinho ali da mão do sabonete de corpo, assim. Porque quando eu parei de Daí usar, elas eu falam notei muita assim, diferença, mesmo que eu não estivesse tendo, sabe? Mas você Eu acho tinha. que é uma coisa que Então, você tem que testar em você. Não, eu mas falo recente. você é fora da curva que eu tô falando. Tô falando das pessoas que não têm candidíase de repetição. Você é, teve. Não é para esfregar a barra, é um Uhum. pouquinho ali na Acho que mão, tem nos que entender pelos. a individualidade, assim, ver o que que funciona para você, se é só água, se um sabonete, se você sente, não sei, talvez a necessidade de alguma outra coisa, mas respeitando isso, né, de usar muito pouquinho, não esfregar, não usar dentro. Busque orientação de um profissional de qualidade, mas não entre nessa pira de absorvente íntimo Sim. e nem de ficar pelo lavando excessivamente a vulva. Sim, a vulva, ela é lubrificadinha, ela é meio seborreiquinha, é normal. Tem mulher que quer tirar aquilo e deixar seca. Não, gente, aquilo é defesa, assim como pelo. Então, pare, não precisa querer ficar lavando. Desodorante, pelo amor de Deus, né? Não vamos nem comentar. E Nem perfume de vulva pensem em também. moda. Perfume, pelo amor de Deus, gente, não gastem dinheiro com isso e, sério. Dá para fazer um episódio só sobre isso também, né? A necessidade que a gente tem de querer disfarçar o cheiro natural da vulva. É. E aí, voltando ainda a falar de causas, para quem tem candidíase de repetição, tem candidíase com certa frequência, um cuidado importante de ter com a alimentação, né? Consumo de açúcar, Isso. consumo de carboidrato, que se torna açúcar no nosso corpinho, que é um prato cheio para nutrir a candidíase. Então, para quem tem essa Total. questão, E ela está muito ligada com a alteração da microbiota intestinal, né? Então, assim, a gente tem isso ali por translocação. O intestino está muito próximo à vagina, então eles ficam ali se comunicando, as bactérias vão e voltam. Então, geralmente, essa pessoa que está tendo esses corrimentos, ela tá com alguma alteração da microbiota intestinal também. Então, a alimentação é tudo, né? para variar, né? Tudo culmina na Variar. alimentação. Esse podcast, a grande conclusão é: os hormônios são os grandes deuses do corpo e a alimentação vai influenciar em absolutamente tudo na sua saúde Tudo. do seu ciclo ovulatório menstrual. É impressionante, né? Uma questão que muita gente fala também, e eu vejo que tem muito uma confusão, é achar que candidíase é sexualmente transmissível, né, que às vezes tem muito com um parceiro, troca de parceiro, para de ter. Então, o que que pode causar isso, assim? Quais são as questões? O que que pode estar envolvida nessa candidíase causada depois da relação? Muito bom isso, e também bom que algumas falam assim: ah, eu peguei esse corrimento porque eu usei o banheiro público. Não tem como o fungo pular ali, né? Não, não dá, não existe isso, gente. Então, na verdade, isso não é a candidíase, ela não é uma IST,
ela não é sexualmente transmissível. E geralmente, se a mulher ela tem isso depois da relação sexual, eu tenho uma explicação científica e uma explicação holística. Vamos lá? A explicação científica é que, basicamente, essa relação alterou o pH, dependendo da fricção, do uso de lubrificantes, etc. Enfim, pode fazer a cândida. Mas a explicação holística que eu tenho visto, assim, muito, fala-se, não necessariamente é só após a relação sexual, mas o que eu sempre tento sugerir para as mulheres que têm candidíase, principalmente as de repetição, e o que é uma candidíase de repetição? Mais de 4 episódios em um ano, né? Gente, como está a sua relação com a energia masculina, né? A gente tá falando aqui de uma relação sexual, falamos ali uma relação pênis-vagina, basicamente, mas o que eu tenho percebido é que quando começa a aparecer muita questão de candidíase, de prurido e de inflamação em região genital, o corpo está dizendo que ali é uma área perigosa. Então, reveja, revisite como que tá a tua relação com a energia masculina, teus relacionamentos. Não precisa ser um relacionamento amoroso, pode ser ter um relacionamento com a figura paterna, sabe? E a gente pega cada coisa de ver, assim, as situações no trabalho, né? Por exemplo, uma mulher que é engenheira e que trabalha em obra, que só tem homem. Ela vai criando uma energia masculina muito grande no corpo dela. Ela faz retenção urinária, porque ela não se sente confortável em urinar, contrai o assoalho pélvico inteiro, não se sente confortável em urinar na obra, porque só tem homem, porque a vida inteira a gente escutou que passar em obra leva um assobio, né? E, poxa, ela trabalha lá, aí ela faz candidíase, porque desequilibra o pH por estresse, por etc. E o corpo dela tá dizendo que ele é perigoso. Então, trabalhar esse feminino é muito importante. E é super legal. Muitas observações sobre esse comentário. Primeiro, gente, quem ouviu este quadro, Papo com a Giri, desde o primeiro episódio, quem te viu, quem te vê, Fernanda aqui, ó, expandindo Obrigada. percepções, falando em percepções holísticas. Quem me conhece sabe que eu tenho ranço desse negócio de energia masculina e feminina, yin e yang, essa binariedade, mas fico muito feliz de ver que a Fê tá abraçando outras perspectivas, e é isso que a gente sempre fala, né, de olhar para a pessoa como um todo e não só para a patologia, né? Então, sim, se você tá numa situação de estresse, quando você falou o negócio do banheiro, eu me identifico muito com o set de filmagem. Porque no set de filmagem, Adoro. agora, alguns a gente está conseguindo ter um pouquinho mais de mulheres, mas é um ambiente majoritariamente masculino. Muitas vezes com um banheiro ruim, ou mesmo que tenha acesso ao banheiro, é muito corrido, e aí pega mal você ficar indo no banheiro o tempo todo. Então, muitas acabam segurando muito tempo ali a urina. Então, isso vai, né, culminar em algumas questões na tua saúde mais para frente. Tem um estudo, eu fiz um curso da Belside de candidíase, dos principais fatores ali do cenário que aquela pessoa estava vivendo. Os trabalhos de conclusão de curso, de tese, de mestrado e doutorado são a maior causa das candidíases de repetição, por conta do estresse Nossa, total. páreo com Esse ponto relações para você, se eu vou ter ou afetivo-amorosas. não. Tô no final do meu É, doutorado agora. Dou que É. bom. atualizações. Aham. E é pau Eu a falo, pau, estudante de faculdade, final de semestre, bizarro, todo mundo. todo Atendo mundo, muito todas as estudante. alunas da Fernanda Nossa. com candidíase no final da faculdade. E é muito pau a pau com relações afetivo-sexuais, abusivas, Isso. estressantes, com parceiros. Eu ia falar sobre isso mesmo, porque a candidíase também tem muita influência emocional, né? Porque a microbiota ali, a secreção é regulada por hormônios também, né? Principalmente estrogênio, como você falou, né, Fernanda? Então, a gente sabe que, como já foi falado, estresse, ansiedade, todos esses fatores podem influenciar na nossa produção de estrogênio, consequentemente, pode afetar o nosso muco, afeta a microbiota e afeta todos esses fatores. Então, acho que as emoções também, né? Esse fator emocional é uma coisa que muitas vezes a gente nem se preocupa tanto. Então, fica aí o alerta, né, que talvez essa candidíase de recorrência pode ter alguma coisa relacionada, está tendo sempre depois de ter relação com seu parceiro ou parceira. Será que tem alguma coisa aí na relação que não está legal, que você está precisando repensar? Então, é legal ficar esse aviso aí. Não foi nenhuma nem duas pacientes minhas que a gente estava tratando, candidíase de repetição, e aí, eventualmente, por uma outra situação, acabaram terminando seus relacionamentos que estavam e nunca mais tiveram. Ah, eu no atendimento em terapia menstrual também. Inúmeras, de casamentos, é babado. Vamos falar um pouco de tratamentos, pessoal? Vamos lá. Então, o tratamento clássico da candidíase,
em livros, né, é antifúngico, né? Existe o famoso fluconazol, que todo mundo já prescreve. Você chega na farmácia, fala que tá com coceira, o próprio farmacêutico já manda ali o fluconazol. E isso é uma consequência, e a candidíase de repetição, ela é uma das consequências do uso exacerbado do fluconazol, porque muitas vezes, às vezes é apenas um prurido ou uma alergia que não é a candidíase, e aí você cria uma resistência, né? Então a gente tem muitas cândidas, principalmente a Candida albicans hoje, ela tem uma resistência ao fluconazol. Então tem que cuidar. Minha orientação sempre vai ser não se automedir, que vale a pena consultar, né? Eu posso examinar, o ginecologista examina, e associo muito a esses fúngicos, seja via oral ou tópico, né? E daí existem diversos, hoje tem até propaganda na TV dos tópicos, então também tem que cuidar, porque vai aumentar a resistência em breve. Se a pessoa que usar ela não souber que ela está com certeza, né? Mas eu gosto muito de associar, né? Tratamentos mais naturais, como, por exemplo, o banho de assento. O que vocês gostam de colocar no banho de assento, meninas? Eu ia te perguntar sobre o banho de assento mesmo, porque eu vejo muita gente falando sobre o banho de bicarbonato ou de vinagre. E aí tem que tomar um cuidado, né? Tem uma Porque é diferença. alteração do pH, então você não pode usar o de vinagre e deixar o pH mais ácido ainda. O que Gente, até vocês porque acham? vamos combinar que vinagre, exceto se você fizer o seu próprio vinagre, a gente não tá falando de um método natural, né? Falando do vinagre industrializado, não Exato. recomendo. Eu não tenho a prática do banho de assento, porque como Também não. já falei aqui uma vez, pra mim planta é medicina, né? Então não é uma coisa que eu faço com frequência, só quando eu tenho necessidade. Tem pessoas que fazem isso como prática, que gostam, por N questões Rotina. que não me Estar com cabem, alguma coisa. exato. Eu Tá. não uso de rotina, mas em tratamento de consultantes e comigo, eu uso algumas específicas dependendo da pessoa. Porque, de novo, se planta é medicamento, planta tem efeito colateral, precisa ser usada com extrema responsabilidade, tem reações. Então, por exemplo, o OB de alho, que é extremamente eficiente para muita gente, é agressivo para outras pessoas. Eu já tive consultante que teve uma puta reação ao OB de alho, e aí a gente foi trabalhar, por exemplo, com barbatimão. Tive duas, na verdade, já tiveram esse tipo de situação. Barbatimão é uma bênção. E tem várias outras ervas que eu tenho até medo de ficar falando muito pra galera que tá Pra não ouvindo dar não ideia, né? sair se automedicando, galera. Ah, é só um banho de assento. Não, não é. Acabei de falar. Tem gente que tem reação. É um vapor da medicina subindo na sua mucosa. Ai, óleo essencial de melaleuca na calcinha. Eu quero a morte lenta. Se você que está nos ouvindo aplica nas pessoas, pacientes, consultantes suas, legal, é o seu método, é o seu protocolo, não é o meu. De novo, é extremamente forte, é agressivo. Uma gota do óleo são 30 xícaras subindo ali para dentro da mucosa. Um óleo super forte, inclusive. Pode fazer irritação da mucosa, sim. Exato. O que eu gosto, que eu acho que não é tão maléfico, que a gente toma, inclusive, é o chá de camomila, né? Se a paciente está em pânico ali, está desesperada, está com aquela coceira, o chá de camomila é anti-inflamatório. Então, pode sentar ali, fazer um chazinho e fazer um banho de assento com isso. Já peguei mulheres com candidíase muito graves, que faz um edema, um inchaço na vulva, e esse inchaço faz retenção na urina, elas não conseguiam urinar. A gente precisa sentar numa aguinha quente para relaxar e conseguir fazer xixi. Então tem todo um processo, né? Gente, imagina quanto tempo essa pessoa ficou com sintomas e afins para chegar nesse Sim, ponto, né? esse Se você inchaço, estiver né? ouvindo, sinto muito, irmã, por você. Sim, complicadíssimo. E a melaleuca, ela é interessante, ela tem essas propriedades, mas tem que cuidar, porque teve uma paciente que pingou várias gotas direto na calcinha e a calcinha ficou em contato direto com a mucosa e fez, tipo, uma ulceraçãozinha, tipo, meu Deus, né? E não dá, então tem que cuidar bastante, que cada caso aí deve ser avaliado, né? Não tirem muitas ideias aí, pelo amor de Deus, não falem que a gente deu ideia. Mas tem alguma Exatamente. dica, assim, para aliviar os sintomas se a pessoa marcou ginecologista, mas não consegue, não é muito rápido, sabe? Então vai ficar um tempo ali precisando lidar com aquilo, porque nem sempre a gente consegue marcar no mesmo dia ou no dia seguinte. Consulta Sim. online, às vezes, é mais rápido, é possível só descrever os sintomas e a pessoa
dar um Veja, para tratamento ou ficar tem alguma outra cem coisa que por dá pra fazer em cento casa? para ser 100% a gente precisa do exame especular, né? De olhar. Mas na pandemia eu tratei algumas pacientes com candidíase, principalmente por Covid. Veja, baixou a imunidade e fez candidíase, né? Elas estavam com Covid, então a gente não atendeu presencial. Então a gente acaba, às vezes, fazendo esse tratamento empírico, mas eu gosto muito da ideia do óleo de coco. Vocês gostam? Você gosta, Tassi? Não Não? sou, não sou fã do óleo de coco, porque nem todo mundo tem acesso a um óleo de coco de qualidade para enfiar na mucosa. Esse é meu grande medo, assim. Qual é a real procedência Entendi. desses óleos de coco que a gente está usando? Agora, o banho de assento de camomila que você falou agora, eu acho que seria uma boa alternativa para até esperar a consulta. Porque não é nada agressivo, né? O banho de assento de chá de De camomila. camomila, né? É muito raro alguém ter alergia à camomila, então acho que pode ser um bom paliativo até conseguir chegar na consulta. É, E, eu tenho, e, eu e- tenho ah, pode falar. pensamentos mistos, assim, com óleo de coco, porque tem que ser um extra virgem, olha ali na embalagem, vê se tem só óleo de coco como ingrediente, né? Certifica de que não tem outros compostos ali, não tem conservante, enfim. Porque como hidratante ele tem até comprovações, né? Ele não tem comprovação de ser antifúngico, de ser antibacteriano, isso tudo. Mas eu acho uma boa opção, sim, também. Não tenho nada contra, mas eu acho que tem que ter esse pezinho atrás, Agora, sim. ouvindo vocês, vou assumir uma grande hipocrisia aqui, que eu acabei de me ligar. Eu uso óleo de coco na boca. Quando eu começo a ter. Eu tive agora um episódio de estresse forte, eu tive retração de gengiva, né? E aí eu uso óleo de coco de manhã, faço bochecho com ele, porque ele alivia muito casos de retração de gengiva, de gengivite. Então, Legal! eu uso muito na boca de manhã, em jejum, e daí escova, né? Descarta, não vai A descartar Gisele no Bündchen esgoto. usa também no livro dela, ela fala que ela usa também. Isso. Bastante gente usa isso, eu não sei, eu posso estar Maravilhosa. falando uma grande bobagem aqui, mas se eu não me engano, a origem disso é da Ayurveda, da medicina indiana, né? Dos Isso. conhecimentos indianos. Uhum. Bastante gente usa, eu uso, e aí quem quiser usar, gente, agora só porque eu falei também, eu gosto de explicar direitinho, não vai me descartar no esgoto, tá, gente? Põe cospe no papel higiênico o óleo, joga no lixo, faz uma raspagem da língua, escova o dente para não deixar aquele óleo oxidando na boca, que é também uma questão para mim de usar na vulva, talvez seja por isso. Não sei, preciso pensar melhor. Mas eu não recomendo por isso. Não sei qual é a qualidade do óleo que essas pessoas estão acessando por aí, Entendi? Não, sabe? tá certa. Tá certa. E aproveitando, só para a gente não deixar de falar do vinagre versus bicarbonato, né? O bicarbonato, ele vai basificar a vagina. Então, se ela tiver com uma disbiose muito grande, ela vai fazer a vaginose, né? Que daí é aquele corrimento fétido, com cheiro ruim. Que o vinagre, principalmente o vinagre de maçã, claro que um bom, de uma boa procedência, né? Tá? É um vinagre que Orgânico, que custa uma nossa, é grana. perfeito, né? Então tem que ver bem a origem, mas ele tem o pH parecido com a vagina. Então ele é menos ácido do que o que a vagina está, apesar de vinagre ser ácido. Então tem mulheres que melhoram muito com vinagre, só que tem que cuidar muito, porque se vai em outras partes da mucosa, e dependendo da quantidade, machuca. E eu já tive uma ser humaninha que colocou num OB, sem diluir, sem nada, porque não estava aguentando a sua cândida. Então, por favor, não inventem moda, não façam isso. É, assim, quase teve um treco, né, de ardência, e precisou correndo no pronto-socorro. Então, assim, sem essas ideias. A fala que a Tassi falou, assim, no começo desse podcast, expressa que a mulher tá tão de saco cheio que ela chega a um ponto Tão de desesperada, né? fazer isso. Mas, por favor, pense duas vezes e vá na ginecologista antes. Gente, é que vocês não Seguro. estão vendo a minha cara, mas desde que a Fernanda falou isso, eu tô com a mão na boca em choque com a história de chuchar o OB no vinagre e mandar pra dentro. Gente, marca médico, senta no banhinho de assento com um chazinho de camomila, esquenta a Isso. aguinha, morna, água morninha, morninha pra fria, tipo pra pôr bebezinho na banheira, não é água quente, não é água gelada. Uhum. Faz ali um punhadinho pequenininho do chá de camomila em 2 litros de água, senta a sua bundinha ali. Quando você sentar a bundinha, sem celular, sem ficar tagarelando, aproveita esse momento, já que provavelmente tem ali uma questão de estresse, uma questão emocional, aproveita esse momento, ritualiza como um momento de autocuidado, de carinho com você, de relaxamento, faz umas respirações, fica ali uns minutinhos Boa. e marca sua consulta.
Perfeito. As crises acontecem cerca de 4 vezes em um ano, não é? Como que é essa recorrência dela? Isso mesmo, Carol. A partir do momento que essa mulher ela tiver mais de 4 candidíase, 4 episódios de candidíase verificados, né, examinados, com certeza que era candidíase. Em um ano, a gente tem a candidíase de repetição. E tudo isso que a gente já comentou tem que ser observado, né? A questão do estresse, da alimentação, dos hábitos de vida. A gente esqueceu de falar no clássico exercício físico, né? Que é muito bom, que é maravilhoso, mas que se você vai na academia com aquela calça apertada, você precisa tirar essa calça o mais breve possível. As soon as possible. Se Não, for na praia também, ficar de biquíni molhado o dia inteiro também não é muito legal. é muito prejudicial. Deixar a Então, calcinha secando no box do banheiro também é uma ótima receita para você Deus que quer muito livre! ter candidíase. É uma ótima receita. É o que eu digo, né? Vai ter eventos assim em praia, gente, leva outro biquíni, leva outra calcinha de preferência de algodão, coloca e vai rapidinho lá trocar. Então, nosso episódio está chegando ao fim. A gente falou muito sobre candidíase e as causas, como fazer para prevenir. Teve muita informação nesse episódio. Muito obrigada, Fer. Acho não, com certeza ajudou muita gente. E eu acho que é muito importante que a gente fale sobre isso, porque a gente vê tanta receita caseira disseminada por aí, né? Tanta coisa que pode causar problemas maiores. Então, acho que o recado é esse: sejam responsáveis com o que vocês usam na vulva, principalmente na vagina, e sempre procurem um profissional qualificado. Então, Fer, onde as pessoas podem conhecer melhor do seu trabalho? No Instagram, @doutora.ferschier, com SCH, e no WhatsApp, 41 99181 2252. Fê, em uma palavra, papum. A primeira que passar na sua mente, hoje, o que é menstruação para você? Emoção. Você que tá com a gente, fez sentido? Obrigada pela companhia. Se você ficou ainda com alguma dúvida, manda pra gente que a gente tenta esclarecer pra você. Uma forma rápida e fácil de apoiar esse podcast é seguir, ativar o sininho pra não perder nenhum episódio e avaliar com 5 estrelas no Spotify. O episódio também tá disponível no Deezer e YouTube e você pode seguir a gente por lá também. Eu me chamo Tassiana e eu menstruo. Eu me chamo Carolina e eu menstruo. Eu me chamo Fernanda e eu menstruo. Esse foi o podcast Eu Menstruo, mas a conversa não acaba aqui. Ela continua no @eu.menstruo nas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar uma experiência com a gente, manda texto, manda áudio no oi@eumenstruo.com. Beijo grande.